Olá, salve, salve, que a graça e a paz de Cristo reine nos vossos corações. Vamos, neste momento, estar refletindo sobre uma mensagem do livro do Apocalipse, o livro das Revelações, onde muitas pessoas às vezes temem ao ler esse livro, mas é o livro que precisa mais ser lido nos últimos tempos, porque a gente está percebendo que está aí no ápice das grandes perseguições que está prestes a vir ao mundo. E a gente sabe que tudo que está na Bíblia irá acontecer, como já aconteceram muitas profecias e algumas ainda há de acontecer. Mas antes, faça parte dessa plataforma se inscrevendo aí. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Não esqueça de deixar o seu like. Estaremos meditando o livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos estar lendo o versículo 9 e o 10, que diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre sua mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Bom, este versículo dos quais eu li faz parte da terceira mensagem angélica, né? Que o anjo escrevendo esta mensagem aí revelada pelo apóstolo João quando exilado na ilha de Patmos, foram 3 mensagens angélicas, né? As 3 mensagens angélicas. A primeira realmente fala sobre um evangelho eterno, onde fala sobre um anjo, versículo 6 do 14, 6 e 7, fala sobre um anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno para pregar a todos aqueles que se assentam sobre a terra, povos, tribo, nação e língua. Ou seja, mostrando a urgência em que a igreja tem de pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as tribos, a todas as nações, povos e língua, para que realmente Cristo possa voltar para buscar a sua igreja e posteriormente estabelecer o seu reino. O novo céu e a nova terra será estabelecido aqui. E o segundo anjo, a mensagem do segundo anjo fala realmente da grande Babilônia. Que caiu a grande Babilônia. Então a mensagem do segundo anjo fala sobre a grande Babilônia, ou seja, existiu a Babilônia do passado, em que foi realmente destruído pelos Medos e os Persas, né? Sob o comando ali de Ciro. E a gente viu que tudo que estava predito ali aconteceu. A grande Babilônia foi destruída, a mesma Babilônia realmente que também cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém, onde levou cativos a nação judaica, né? Os povos da tribo de Judá e também de Israel ficaram cativos ali durante 70 anos, mas Deus os trouxe de volta pela mão de Esdras, né? E também Zorobabel, e foi reconstruída a cidade e os muros. E a mensagem do terceiro anjo fala justamente agora sobre a besta, ou seja, aqueles que futuramente receberem o sinal da besta na mão e na testa, esses vão beber do cálice da ira futura. Mas antes de entrar nessa parte aqui, a grande Babilônia, que diz sobre a mensagem do segundo anjo, está acontecendo também nesse exato momento, porque a Babilônia antiga, a Babilônia pagã, né, a Babilônia que adorava muitos deuses, foram destruídas. Nós sabemos que estamos vivendo também uma grande Babilônia, onde muitas pessoas não adoram a Deus, viram as costas para Deus, preferem adorar outros deuses, praticando coisas que não são da vontade de Deus. Essa também é uma Babilônia que será destruída posteriormente por Deus, onde as pessoas estão pregando falsas doutrinas, tentando enganar as pessoas. E na mensagem do terceiro anjo fala que enquanto as pessoas estiverem envolvidas com as falsas doutrinas, e que receberá futuramente o sinal da besta na mão e na sua testa. Por que na mão e na testa? Porque na mão demonstra as ações que as pessoas fazem. E a testa está relacionada realmente com a mente, com todos os sinais, com todas as atitudes, com todas as consequências, com tudo que o ser humano faz, realmente sai da mente. Não é um sinal que será colocado um sinal na mão ou na testa, não. Fala justamente dessa deturpação, desse envolvimento em que as nações estarão envolvidas para adorar a um Deus falso, onde na verdade estarão reunidos aí a tríplice ação entre o protestantismo, da apostasia, aqueles que se apostataram da fé, vai estar falando realmente sobre espiritismo, né, e sobre
realmente a grande, né, conhecida também como a Babilônia pagã, ou seja, Roma pagã, onde vai reunir o Estado, justamente, né, com os Estados Unidos, onde estará realmente unindo essas nações, né, civil com religião, e vai realmente colocar um decreto para que todas as pessoas realmente possam e passem a adorar somente o dia de domingo como dia santo, como dia sagrado, como dia do descanso, quando na verdade isso vai ser praticamente a besta falada, né? Onde dizem a besta, nesse sinal aqui, vai se levantar um Deus, um homem poderoso, um governador, parecido realmente como se fosse Deus, querendo sentar no lugar de Deus, onde vai mandar tudo. Isso será realmente um grande e poderoso governo, onde estará reunido nessa tríplice aliança, que realmente vai perseguir a igreja verdadeira de Deus, aqueles que realmente guardam os mandamentos do Senhor, que está em Apocalipse 14:12. Aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, né, e a fé em Jesus. Esses vão serem perseguidos. Aqueles que guardam o verdadeiro sábado, que está lá também nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 8, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então é um mandamento sagrado, onde muitas pessoas que na época, né, principalmente com o imperador Constantino, ele tirou esse direito das pessoas e colocou realmente para universalizar a igreja, colocando o domingo como dia de guarda. Mas a gente sabe que mandamento não é para ser desobedecido. Toda lei escrita, ela tem que ser cumprida, e está realmente na palavra de Deus, onde realmente as nações irão realmente perseguir aqueles que não guardarem o sábado. Quando diz, na verdade, onde muitos não poderão comprar e nem vender, é justamente por isso. Porque vão chegar realmente momentos em que vai dizer, tipo, para mim, vamos colocar, por exemplo, Paulo, você realmente está disposto a ter o domingo como o dia principal de guarda, né? Porque eles vão ter o controle de todas as pessoas, eles vão saber da vida de todo mundo, quantos filhos você tem, que idade você tem, que tipo de serviço você tem, se você trabalha né? Se você é um funcionário público ou não, então eles vão saber de tudo. Então, aqueles que realmente são funcionários públicos, que trabalham e não realmente obedecer essas normas, esses decretos, o que vão acontecer? A partir daquele momento, a gente vai perder o emprego. Então, se você perde o emprego, você não tem condições mais de comprar e nem vender. É isso que a Bíblia fala, que aqueles realmente não vão poder comprar e nem vender, justamente aqueles que não receberem esse sinal, né, da besta na mão ou na testa, ou seja, se referindo à rendição dos seus desejos. A gente sabe que isso aconteceu também na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o grande, né, entre aspas, falando aí, né, do rei que levantou aquela grande estátua, né, o rei Nabucodonosor, levou aquela grande estátua de ouro, onde ele achava que ele seria o grande e poderoso rei, que ninguém poderia ser maior que ele. Ele achava que ele seria o rei sempre eterno. Então, na verdade, ele levantou aquela estátua e convocou, fez um decreto, convocou todas as pessoas para adorar a sua imagem, né, que foi aquela estátua. E, na verdade, convidou todas as pessoas para virem quando os instrumentos foram tocados, instrumentos de som, pífara, a harpa, a sambuca, a gaita de foles, e assim sucessivamente, para que no momento em que fosse tocado, todos deveriam prostrar. Mas existiam apenas 3 homens de Deus por ali, existiam 4, só que Daniel a gente não se sabe por onde ele estava, mas se fala realmente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava trabalhando nas províncias de Babilônia. Porém, esses homens, quando eles receberam a notícia, eles ficaram lá na província e não vieram. E quando foi realmente tocado os instrumentos, todos prostraram diante daquela imagem, porque era um decreto do rei, ai daquele que não fizesse isso, porque se não fizesse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente e morreria imediatamente. E depois do primeiro toque, do primeiro mandado do rei, todos prostraram, mas existiram esses homens que estavam lá na província de Babilônia que não renderam-se ao decreto. Então chegaram os caldeus dizendo, olha rei, existem alguns homens que você colocou sob o seu serviço, o nome dele é Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não fazem caso dos seus deuses. Como assim? Como é que pode isso? O Senhor fez um decreto e existem algumas pessoas que vão obedecer, outras não? Mandou chamar esses homens perante a tua presença e ele disse, olha, de propósito que vocês realmente não adoram a minha imagem, eu vou mandar novamente tocar realmente esses instrumentos, eu quero que vocês se prostrem. E qual é o Deus que vai poder salvar da minha mão? E eles responderam, olha, não necessitamos, ó rei, responder sobre este negócio. O Deus a que nós servimos é quem poderá nos livrar da sua mão, ó rei. E aí, o rei novamente mandou tocar todos os instrumentos e eles
ficaram inertes, parados lá, não se renderam a esses deuses pagãos, eles não se prostraram à imagem, à besta, que foi realmente naquela época, mostrando realmente o que poderá acontecer agora no futuro, quando ocorrer as grandes perseguições contra os verdadeiros seguidores de Deus. E é isso que vai acontecer. Nós vamos sofrer com isso. A palavra de Deus dizem que nós vamos sofrer essas grandes perseguições. Talvez as nossas Bíblias serão realmente tomadas, nós vamos viver apenas pela fé. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não prostrou diante das imagens, diante dos deuses pagãos, nós também não prostraremos, porque vamos servir ao Deus fiel e verdadeiro. E estejamos preparados para isso, porque o que está na palavra de Deus, isso se cumprirá. Mas nós seremos vencedores, porque a palavra de Deus diz que seremos vencedores, porque Cristo venceu e com ele seremos mais do que vencedores. Mas aqueles que se prostrarem diante dessa imagem, eles vão também sofrer futuramente com o juízo de Deus, como diz aqui no versículo 10, né? Também aqueles que se renderem à besta, ao sinal da besta, na mão e na testa, vão beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, felizes aqueles que, mesmo sofrendo perseguições, mas vão ser fiéis a Deus, do que ter que cair nas mãos do Deus vivo durante o seu juízo. Pense bem nisso. Sirva ao Deus Todo-Poderoso. Medite na palavra. Veja realmente aqueles que estão pregando um evangelho verdadeiro e não falso, porque saberemos que no dia final da grande perseguição, onde esse decreto será lançado, aqueles que são fiéis e verdadeiros não vão se render. Como tem morrido muitos cristãos, as perseguições não é de hoje em que acontece, e ela não vai parar até a volta de Cristo. Mas aqueles que permanecerem firmes e fiéis no Senhor, esses serão salvos da grande manifestação da ira de Deus. Que Deus abençoe poderosamente esta mensagem, que ela possa ser tocada no seu coração em nome de Cristo.